Nós, Igreja do Senhor Jesus. Essa é a série desse mês. A partir do próximo domingo, nós falaremos sobre o indivíduo, quem você é como pessoa e como cristão. Mas nesse último domingo do Nós, vamos novamente falar sobre igreja. E o nosso tema hoje, ele usa uma imagem para que lembremos do que é ser igreja. A imagem de um time, a imagem de uma equipe, a imagem de pessoas que estão juntas por um propósito. Esse é o nosso objetivo hoje pela manhã. E para tanto, nós vamos lembrar de um momento muito especial quando Jesus começou a formar o seu time, a formar a sua equipe. Nós temos a chamada dos primeiros discípulos no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas, e a nossa preferência será a narrativa de Mateus. Mateus, capítulo 4, a partir do verso 18. Mateus 4, a partir do verso 18. Não é um texto muito curto, mas eu faço questão de ler para você lembrar dos detalhes da chamada dos primeiros discípulos, o time, a equipe que o Senhor Jesus veio formar. Diz assim: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões os seguiam, vindas da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos muito, porque num domingo pela manhã, nós temos o privilégio de estarmos juntos, de cantarmos louvores ao teu nome, de nos encontrarmos com irmãos e amigos queridos, de orarmos, mas também de estudarmos a tua palavra. E pedimos em nome de Jesus que seja esse um momento de grande edificação para todos nós. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Uma equipe com o mesmo propósito. Numa dessas Bíblias infantis, aparece a chamada dos primeiros discípulos, num contexto bem pós-moderno. O Senhor Jesus, ao chamar os discípulos, lhes deu um uniforme, uma camiseta. E eu fiquei imaginando que, se de fato, quem sabe, a chamada dos discípulos acontecesse nesse nosso contexto pós-moderno, quem sabe o Senhor Jesus chamaria você e eu e nos daria uma camisa. Que camisa ele daria? Nós, como time, receberíamos que tipo de uniforme do Senhor Jesus? Sempre que a gente fala em equipe, em time, nos vem à mente pessoas uniformizadas. Um time. Numa viagem que fiz,
Lá para o leste europeu, eu comprei essa camiseta. É a camiseta da Bulgária. Olha aí. Aliás, Bósnia, perdão. Camiseta da Bósnia. Quando os jogadores lá da Bósnia colocam essa camiseta, você já sabe. Eles estarão sedentos para vencer, a fim de que o seu país seja, de algum modo, destacado dentre os demais. Essa é a camiseta de um time. Alguns anos atrás eu comprei uma camiseta para assistir os jogos da nossa seleção. Comprei essa, obviamente. E foi com essa camiseta que eu assisti a nossa seleção. Eu nem falei nada. Eu ia falar que com essa camiseta eu assisti o Brasil ganhar algumas vezes. Mas foi com essa que eu assisti o triste dia em que nós não víamos a hora dos 90 minutos acabarem. Essa é a camisa de um time que perdeu a última Copa, mas já ganhou outras tantas. Quando um jogador coloca essa camiseta, o que nós esperamos? Que ele vença. E nós ficamos tão felizes. Mas há uma outra camiseta ainda que eu queria mostrar para vocês. Por que vocês estão rindo? É de um time, é um grande time do Brasil. Essa camiseta. Do meu time. Claro que eu não traria do seu time, obviamente. Essa camiseta eu ganhei quando fiz 40 anos, faz pouquinho tempo atrás. Quando os jogadores do meu time colocam essa camiseta, o que eu espero? Que eles vençam. Enfim, não importa o time, não importa a equipe, nós sempre esperamos que uma equipe tenha um grande propósito quando está em campo. O propósito de vencer, de jogar bem, de fazer gol, sendo, no caso, times de futebol. Nós não esperamos que, ao vestir uma camisa como essa, os jogadores entrem em campo para bater papo. Nós não esperamos que um time se reúna em pleno campeonato para contarem histórias engraçadas. Não esperamos que um time se reúna para comer um lanche juntos. O que nós esperamos de um time é que ele ganhe, é que ele vença, é que ele atenda ao grande propósito pelo qual existe. E qual é esse? Senão vencer. Nós esperamos que os times vençam. Perder é uma eventualidade. Eles estão no campo para vencer. E nós, queridos irmãos, de certo modo, somos um time também. Somos uma equipe. Somos um grupo de pessoas que se reúnem a nós mesmos, a nossas preferências ou a ideias que são até boas, mas não podem servir como nosso propósito. Os propósitos moldam a equipe. E você vê isso na prática. Por exemplo, se o propósito é a guerra, a equipe se torna o quê? Um exército. Não é time de futebol. Você não manda um time de futebol para frente de batalha. Você vai mandar soldados.
Porque o propósito ali não é chutar bola, é dar tiro. Então, eu preciso de um exército, não de um time de futebol. Mas se for o esporte, aí é um time. Eu não vou colocar um soldado carregando 10, 15 quilos de equipamento dentro da quadra para jogar futebol, jogar vôlei. Se o propósito é esporte, então, um time, aí sim. Agora, e quando o propósito é seguir a Jesus, o que acontece? Nós nos transformamos em igreja. Irmãos, o fato de nós nos reunirmos apenas para cantar hinos não nos transforma em uma igreja. O fato de nos reunirmos apenas para estudar a Bíblia também não nos transforma em igreja. O fato de eu ter aqui irmãos queridos e amados com quem eu gosto de prosear bastante não nos transforma em igreja. Nós só somos igreja quando o nosso propósito aqui comum é Jesus. E quando, a semelhança do texto, nós, chamados por Jesus para segui-lo, de fato o fazemos. Saímos de uma realidade e passamos a outra. Tínhamos outros propósitos, mas agora o nosso propósito é Jesus. E agora nós somos discípulos, agora nós somos igreja, agora nós somos o povo de Deus, porque Jesus é o nosso propósito. E diz o texto que o Senhor Jesus, logo em seguida, depois de ter dito: venham, me sigam, olha o que ele diz àqueles homens: e eu os farei pescadores de homens. Eu sou o propósito de vocês. E quando vocês me seguem e me têm como seu propósito, algo acontece com vocês. Vocês se transformam em pescadores de homens. A essência de vocês muda. Os objetivos mudam. A visão muda. Porque propósitos nos moldam. Agora, quando nós nos reunimos por outros propósitos, nós nos moldamos a esses propósitos pelos quais nos reunimos. Se nós nos reunimos aqui com o interesse único de recebermos bênçãos materiais, acreditem, isso vai ser a nossa motivação. Nós vamos nos reunir só por isso. Nós vamos buscar a Deus só por isso. E nós não vamos ser uma igreja. Nós vamos ser pessoas que querem usar a graça e o favor divino para ficarmos mais ricos. Ou sermos, quem sabe, mais saudáveis. Ou termos alguma bênção esperada na vida. Se o meu propósito é Jesus, Jesus vai me moldar. Mas se o meu propósito for qualquer outra coisa, essa outra coisa vai me moldar. E aí você começa a entender porque no universo evangélico há igrejas e igrejas. Há igrejas cujo propósito, de fato, não é Jesus. Tem o nome de igreja. Não são. Nós somos moldados por nossos propósitos. Os propósitos interferem diretamente em nossa forma de agir, de falar, de nos comportar, alteram o nosso pensamento. Talvez seja por isso que o apóstolo Paulo quis dizer, ao utilizar a frase: nós, porém, temos a mente de Cristo. Propósitos nos transformam. Se Jesus é o seu propósito, você será transformado por ele. Mas, se você tem outros propósitos para você maiores do que Jesus, acredite, você será moldado por esses propósitos. Eu nunca me esqueço de um rapaz
que foi visitar uma igreja onde eu era pastor. Rapaz, muito sincero, não posso reclamar disso. Ele chegou antes do culto, ficou na escadaria da igreja. Eu subi, ele falou: sou pastor aqui? Sou. Tem mulher bonita nessa igreja? Foi a primeira pergunta. Tem sim. Bom saber, foi o que ele disse. Começou o culto, está lá o cidadão sentado, e eu pensando comigo assim, no silêncio, ele deve estar agora cumprindo o seu propósito, achar uma moça bonita, porque parece que esse era o propósito dele, achar quem sabe uma companheira, crente, né? Mulher de Deus, amém, está errado? Não, mas ter isso como propósito, está equivocado, pelo menos se ele está imaginando um contexto de igreja, e não um namoro na igreja, seria até um programa bacana, namoro na TV, namoro na igreja, não é esse o propósito, os propósitos nos moldam, interferem, e aí você começa a perceber isso na prática, quando uma pessoa está há 30, 40, 50 anos na igreja, e ela não mudou, que coisa, o vocabulário que ela tinha lá antes de Cristo, não foi alterado, está nos cultos, mas tem um vocabulário não cristão, tem pensamentos não cristãos, tem um comportamento não cristão, mas como pode? Ele está na igreja, ele está nos cultos, porque talvez o seu propósito em 40, 30, 10 anos, nunca tenha sido Jesus, tenha sido o culto, não Jesus, tenha sido amizade com o crente, não Jesus, o nosso propósito tem que ser Jesus, porque só Jesus nos muda, ninguém mais poderá fazê-lo. Os propósitos dirigem a equipe, nos dirigem, propósitos nos dirigem. O Senhor Jesus disse: venham após mim. Para onde Jesus vai? Para lá, é para lá que nós vamos, porque Ele é o nosso propósito, propósitos dirigem. Um propósito errado é um perigo. Um propósito errado pode tirar você do rumo da fé cristã. Um propósito errado pode te levar a um lugar totalmente oposto daquele descrito na palavra de Deus. Um propósito errado não só te molda de uma maneira errada, mas te inclina para o lugar errado e te leva para lugares onde você nem imagina que vai chegar. Você, na verdade, nunca imaginou que, tendo aquele propósito, você cometeria os atos que chegou a cometer. Mas propósitos dirigem. Os propósitos nos dirigem. Nós somos capazes de fazer coisas incríveis por um propósito. E a questão é, esse propósito está correto? Porque perceba, se um propósito errado for o seu propósito, meu irmão, você será capaz, inclusive, de abandonar Jesus e vai seguir aquele propósito. Mas como? Eu sou crente. Ser crente hoje é uma das coisas mais subjetivas que existe. Tem uma série de crentes hoje de ressaca por causa da noite de carnaval. É subjetivo. Ser crente é ter Jesus como propósito. E aí eu vou seguir Jesus. Eu vou olhar para a palavra de Deus não apenas como um livro de bons conselhos, mas como o meu caminho, é Jesus o meu propósito. Eu seguirei aquilo que Ele me ordena.
Não é mais uma opinião, é ordem, é direção para a minha vida. Os propósitos nos dirigem. Uma pessoa errada, com um propósito errado, ela seguirá por um caminho errado. Mas nasceu na igreja, tem um propósito errado. Ah, mas lê a Bíblia todo dia, mas tem um propósito errado. Ah, mas é uma pessoa tão bacana, mas o propósito errado nos leva para lugares que não combinam com a graça de Deus e nem com a palavra de Deus. Ouso dizer, irmão, que o inimigo de nossas almas nos entrega muitos pratos fétidos e estragados numa bandeja linda e numa mesa com uma toalha muito fina. Nós recebemos, ficamos apaixonados, parece ser um propósito tão bom, parece ser algo tão lindo, tão maravilhoso, mas o que o Senhor Jesus pensa sobre isso? O que a palavra de Deus diz sobre isso? E já que o meu propósito é Jesus e não qualquer outra coisa, será que o Senhor Jesus me dirigiria a isso? Ora, quando o seu propósito é errado, você começa a interpretar a vida de forma errada também. E aí o pecado não é tão pecado, o erro não é tão errado, porque você está vidrado num propósito, você quer fazer aquilo, e aí você começa a contar com a graça de Deus como nunca contou. Deus não vai me castigar, o Senhor Jesus é misericórdia, é verdade, Ele é, mas Ele também é justo. A Bíblia não é um álbum de figurinhas, não é uma história da carochinha, não é livro de autoajuda. A Bíblia é direção de Jesus para mim e para você. Um homem e uma mulher só terão coragem de obedecer a palavra de Deus se seu propósito for Jesus. Propósitos nos dirigem. Ao chamar os discípulos, Jesus se tornou o seu propósito. Eles não precisavam de outra coisa, precisavam de Jesus. Ao chamar os discípulos, Jesus lhes deu uma direção. A partir de agora, eu sou propósito e direção de vocês. Ao chamar os primeiros discípulos, Jesus lhes garantiu um futuro focado em quê? No reino. Porque seguindo a Jesus e sendo moldados por Jesus, um futuro novo começou a ser construído. Quando Jesus é o nosso propósito, o nosso futuro está em boas mãos. Mas, se você tem outro propósito, cuidado. Cuidado para que um outro propósito não te roube a fé. Cuidado para que um outro propósito não abale a sua confiança. Cuidado para que um outro propósito não derrube os seus princípios espirituais. O nosso propósito é Jesus. Termino te convidando a olhar para essas 3 camisetas novamente. Eu não sou jogador de futebol. As poucas vezes que jogo futebol na vida são por total pressão. Total pressão. Bom, eu vestiria uma camiseta dessas? Talvez. Em que situação eu vestiria uma camiseta dessas?
para jogar uma partida assim no acampamento, dentro de casa. Mas acreditem, eu tenho muitas dúvidas, e talvez você até me ache incrédulo agora, mas eu tenho muitas dúvidas que um dia o meu nome estará atrás de uma camisa da seleção da Bósnia. E que eu entre um dia num campo para defender a Bósnia. Eu acho que isso não vai acontecer. Como acho que dificilmente eu também entrarei num campo com uma camisa dessa. Muito difícil. Talvez você nem ache tão difícil, mas eu acho. Vai ser difícil. Que olheiro vai contar para o treinador da seleção que existe um Guilherme? Não vai contar. E por mais que eu torça para esse time, só essa camisa tem o meu nome nas costas. Raramente você vai ver esse time aqui disputando uma final de campeonato com esse jogador. Não tem jeito. E querido, que pela graça de Jesus, você e eu vistamos uma camisa chamada cristianismo autêntico, e que cada um de nós aqui, atraídos pelo propósito Jesus, nós entremos no campo para ser quem fomos chamados para ser. Nós fomos chamados para ser pescadores de homens, discípulos. Que você e eu estejamos no campo para isso. Porque apesar de estar no campo por outros motivos, seja até gostoso, esse não é o nosso propósito. O nosso propósito é Jesus. Vivamos esse propósito. E quando estivermos juntos como igreja, lembremos, nós temos um propósito. E o seu nome é Jesus. Feche seus olhos. Eu não sei qual é o seu propósito de estar aqui, mas ore agora em relação ao seu propósito. Você está aqui por quê? Se Jesus é o seu propósito, peça a Ele nessa manhã que te fortaleça nesse propósito. Mas se o seu propósito não é Jesus, eu quero que você pense hoje sobre o seu propósito. Porque nenhum outro propósito te levará à frente, senão o próprio Jesus. Você não será salvo por qualquer outro propósito, você não será transformado por qualquer outro propósito. Só Jesus transforma, salva. E só Jesus nos faz igreja. Então, hoje pela manhã eu te pergunto qual é o seu propósito. Se não é Jesus, eu te desafio para que em oração você peça que Ele se torne o seu propósito e te ajude a fazê-lo seu propósito. Você gosta de estar aqui, mas ainda não tem esse propósito, Jesus. Então peça. Diga, Senhor, eu quero que Jesus seja o meu propósito, a minha razão maior, a minha motivação maior, o meu despertamento maior, que Ele me dirija, que Ele seja o centro de toda a minha atenção. Jesus. Nós vamos orar juntos. E se por um acaso, querido, você deseja que oremos por sua vida hoje pela manhã, no lugar onde você estiver, eu gostaria que você se levantasse
e com esse gesto está dizendo: ore por mim. Não sei qual é o seu pedido, Deus sabe, mas talvez hoje pela manhã você esteja ansioso por tornar Jesus o seu propósito. Então fique de pé, nós vamos orar por você. Senhor nosso Deus, muito obrigado porque a Tua palavra nos traz tanto esclarecimento. Porém, ela faz muito mais do que isso. Ela também nos desafia. E o nosso desafio hoje pela manhã é ouvir o convite de Jesus, como aqueles primeiros discípulos ouviram. Ouvir Jesus dizendo: siga-me, e eu vos farei pescadores de homens. Senhor, eu não posso saber exatamente o que acontece no coração de cada querido amigo, irmão em Cristo que está aqui. Mas, Senhor, eu quero pedir-te que, se alguém ainda não fez de Jesus o seu propósito, que nessa manhã isso aconteça, nesse coração. Que hoje pela manhã nós façamos de Jesus o nosso propósito. Que esse propósito nos dirija, nos molde, nos defina e faça de nós aquilo que nenhum outro propósito pode fazer. Faça de nós igreja de Jesus. Eu peço por esses queridos que se levantaram, o Senhor sabe o que está acontecendo no coração deles agora. E se algum deles está te pedindo força para manter o propósito que é Jesus, que o Senhor fortaleça. Mas se alguém se levantou porque está fazendo de Jesus o seu propósito hoje pela manhã, que o Senhor abençoe muitíssimo e que esse propósito motive uma verdadeira transformação de vida. Pai, obrigado porque em Cristo Jesus nós temos o propósito mais nobre de todos. E obrigado porque em Cristo nos transformamos naquilo que há de mais fantástico. Nos transformamos em discípulos, num time dirigido por Jesus. Obrigado por isso. E transforma-nos nisso a cada dia. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Levantemo-nos, vamos cantar. A voz de Jesus ouvimos a nos chamar. Vamos louvar.